O calor veio, mas veio com tudo em pelo menos 9 regiões do país. É a nova onda de calor que estacionou nessa quarta-feira e segue, deve seguir até o dia 21 de fevereiro. Só para a gente contextualizar, quando a gente fala em onda de calor, a gente está falando de temperaturas 5 graus acima da média por pelo menos 5 dias seguidos. E nessa onda de agora, a previsão é que algumas regiões tenham marcas até 7 graus acima do esperado para o mês de fevereiro. De uma forma bem resumida, gente, esse fenômeno é consequência de um bloqueio atmosférico que acaba favorecendo o aumento das temperaturas e impedem a formação de grandes nuvens de chuva, dificultando assim o avanço de frentes frias pelo interior do país. E dessa vez, o fenômeno deve afetar boa parte do Sudeste, parte do Centro-Oeste e também do Nordeste. Vamos dar uma olhadinha no mapa, então, só para a gente ver como é que está a configuração? Olha esse mapa aqui, gente. Tudo que está em vermelho são áreas com temperatura de 5 a 7 graus acima da média. E o que está em laranja, a gente está falando de temperaturas ali de 3 a 5 graus acima da média. Então, quando a gente vê em vermelho, pegando ali parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, um trecho de Bahia e Piauí. E a gente vê em laranja ali pegando parte do sul do país, Centro-Oeste e também parte do Nordeste ali. Gente, é muito calor. E aqui o G1 destacando onda de calor entre o dia 12 e 21 de fevereiro de 2025. Esse ano está quente, né? E os impactos no nosso corpo são inevitáveis. E é claro que a gente segue falando sobre esse assunto. E para ajudar a gente, nessa missão, saber como sobreviver durante esse período, de calorão intenso, convidamos a fisiologista do exercício pela Unifesp, Bianca Vilela. Bianca, boa noite. Bem-vinda novamente aqui à edição da meia-noite. E já quero saber de você, Bianca, quais os impactos, desse calor no nosso corpo, o que a gente pode sofrer? Narayana, que prazer mais uma vez estar aí com vocês, falando de um tema tão relevante. E os impactos, a gente pode imaginar nosso corpo como uma caixa d'água. É como se a nossa caixa d'água ela perdesse volume. E aí isso tem um impacto geral, Acaba desequilibrando o nosso organismo, o nosso corpo. Vamos pensar aqui na questão da urina. A gente perde também volume de urina, então os rins são impactados. E um ponto importante é a redução também desse volume sanguíneo. Quais são as funções principais do nosso sangue? É levar oxigênio para todas as células do nosso corpo e nutrientes também. Então, tudo isso é impactado. É como se aquele combustível demorasse para chegar. E aí, quando a gente fala de sangue, a gente também tem o coração aí envolvido. Então, veja que todos esses órgãos vitais eles acabam funcionando com menos eficiência. Por isso que a gente fica mais cansado, mais letárgico, parece que aquele dia realmente está pesado, naqueles momentos ali de maior temperatura, que é do meio-dia até as 4 da tarde, todos os nossos órgãos sofrem. Agora, quem mais sofre com isso, Tem um grupo específico que a gente tem que ter mais atenção, por exemplo? Claro, as crianças, como sempre, eles estão sempre com aquele motorzinho ligado em superaquecimento, então eles estão mais propensos à desidratação. E, Nara, uma questão importante, A nossa pirâmide mudou, então hoje nós temos ali idosos, pessoas mais sênior, mais maduras, em grande quantidade, então os idosos sofrem demais. Vamos lembrar da questão das demências também, que são muito frequentes em nossa sociedade como um todo, As demências que estão ali intimamente ligadas às questões metabólicas. Então, repare muito bem naquela percepção do vovô, aquele vovô que já está com a parte cognitiva mais degradada. Ele vai sentir demais. Por quê? Porque o nosso cérebro gosta de temperaturas mais amenas, mais frias. É como um computador. Se você for a uma empresa, você vai ver que o servidor, aquele computador central, os computadores centrais, ficam em uma sala super refrigerada. É muito frio, a gente sente frio quando a gente entra na sala dos computadores das empresas. E o nosso cérebro é a mesma coisa. O nosso cérebro não funciona bem em altas temperaturas. E vamos lembrar que quando eu tenho um quadro neurológico, uma pessoa que realmente ali, foi a questão da idade, como um todo, essa pessoa vai sentir muito esse calor. Então, tem que ficar muito de olho nesse idoso. Agora, Bianca, quais as recomendações? Porque, por exemplo, nem todo mundo tem ali o ar-condicionado o tempo todo no trabalho. A gente está falando, por exemplo, um operário de obra, o pessoal do transporte.
Não tem jeito, o pessoal tem que se deslocar para o trabalho, para a escola, para os compromissos. Quais as recomendações para enfrentar esse calorão? Bom, se cobrir com roupas claras, isso é muito importante. Chapéu, protetor solar, hidratação. Vou até dar uma dica aqui, deixei meus 2 copinhos de água aqui para dar uma dica, né? Então, hidratação constante. E quando a gente fala de hidratação, Nara, é o seguinte, a gente não pode esperar ter sede. E quando eu tenho sede, eu já tenho ali um sinal de desidratação. Desidratação leve, é claro. O que geralmente eu faço quando eu sinto essa sede? Eu pego um copão de água como esse aqui, por exemplo, deixa eu colocar para cá, isso, e tomo correndo. O que eu devo fazer? É a mesma coisa tomar um copo de água devagar ou então fracionado, demorar ali 30 minutos para tomar uma grande quantidade de água? É completamente diferente. Se eu tomar muito rápido, eu vou hidratar pouco as minhas células. Se eu demoro para tomar, se eu for o dia inteiro, imagine só que eu durma, né? Fica ali dormindo por 8 horas. Então, eu tenho 16 horas acordada. O que eu devo fazer nas 16 horas? Distribuir esta água ao longo do dia. Bastante água de manhã, hora do almoço, períodos mais quentes, à tarde. Quando for lá para 19 horas, né, que geralmente as pessoas, a gente está aqui hoje acordado, mas quem dorme no horário ali próximo das 22, 23 horas, o certo é por volta de 19, 20 horas, diminuir a ingestão hídrica para você não ficar acordando toda hora, né, no período noturno ali, para ir ao banheiro. Então, hidratação constante. Se você pegou, por exemplo, um trajeto, foi para a escola, está trabalhando no sol, ao chegar em um local coberto, coloque ali uma água mais fria nos pulsos e atrás aqui na região do pescoço. Por quê? Quando a gente está com o corpo quente, mas também não é para você chegar super quente e tomar um banho geladão, não. Tem que aclimatar para você também não ter um choque térmico. Mas passa um pouquinho de água ali nos punhos, aqui também no pescoço, para você ir refrigerando o seu corpo. É muito importante seu corpo perceber que, opa, tudo bem, fui exposto ali a uma temperatura mais alta, mas agora eu estou voltando ao normal. Agora, água é importante, mas saber o que come também é importante. O tipo de alimento que você está ingerindo em dias muito quentes, né, Bianca? Como evitar a feijoada, gente? Eu sei que más notícias, mas aquela bebidinha alcoólica, né, com a feijoada, é um cenário muito ruim para o seu corpo. Nesses dias, eu não estou falando do verão inteiro, mas nesses dias mais quentes, vamos facilitar a vida do nosso corpo. Ele está em desequilíbrio. Se eu coloco ali, por exemplo, cafeína também é uma coisa que desidrata muito. Então, vamos pensar em coisas que pioram esse quadro de desidratação. Excesso de cafeína, e aqui a gente tem aquelas bebidas, né, que hoje em dia o pessoal está abusando, ricas em cafeína para dar aquela ligada. Então, eu tenho um sono, vou lá e tomo uma bebida para turbinar. Isso tem muita cafeína, isso vai desidratar as suas células. Tem que ficar muito de olho nisso. Bebida alcoólica, o álcool também desidrata muito. As comidas mais ricas em gordura também dificultam o processo digestivo. Então, o seu corpo, que já está em desequilíbrio, vai ficar, né, num desequilíbrio muito, muito pior, digamos assim. E aí você vai preferir frutas. Ao invés de você tomar um isotônico, que não é para todo mundo, exceto para atletas ou pessoas que realmente estiveram no processo de desidratação, você não precisa tomar um isotônico. Você pode comer, por exemplo, uma melancia, 1, 2 fatias de melancia. Aquilo tem tudo que você precisa. Aí você, logicamente, vai caprichar na sua dose de água ao longo do dia. A gente também deve lembrar que hoje está na moda ali, todo mundo resolveu ser atleta. Eu gosto muito disso, sou fisiologista do exercício, então eu sempre vou defender a atividade física. Mas nós temos que tomar cuidado com esses excessos. Muitas vezes as pessoas estão exagerando no volume de treinamento e não estão preparadas adequadamente, nem na questão alimentar e nem na questão de hidratação. Então tem que ficar muito de olho nisso. Bianca, dicas importantíssimas. Te agradeço demais, porque eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando a gente, a partir dessas dicas, vai encarar esse calorão de uma forma diferente, mais saudável. E já te convido para daqui a alguns dias a gente falar sobre o carnaval, os preparativos do corpo para o carnaval. Fechado? Fechadíssimo, tô dentro, gente. Então até breve, muito obrigada e adorei estar com você. Obrigada, Bianca. Tchau, tchau.